Mas está perdendo espaço porque a gente está colorindo mais ou porque a gente está lendo outras coisas? Já estou com essa angústia no meu coração. Nem cheguei, já estou com angústia no meu coração. Pode Feliz trazer ano essa novo. angústia, traga. Pedro Porque Pacífico. Eu também fico. Feliz ano novo. Amém. Saúde, saúde. Nossa. E muitos livros e menos rede social. De ficção. Vamos Precisamos. falar sobre isso. Diz pra gente, como é que você vê essa popularidade dos livros, por exemplo, de colorir? Vamos ver a lista, os 5 primeiros que estão nessa lista de 2025, só para você entender, eu separei aqui, como é que está o cenário hoje em dia. Olá. Tá? Então a gente vê os 2 primeiros e em quarto lugar, livros de colorir, né? Que isso já dá pra gente ficar conversando aqui uns 30 minutos só dos livros de colorir, mas eu vou deixar isso para outro dia. O porquê que eles acabam ganhando tanto espaço. E a gente vê já em terceiro lugar um livro de psicologia financeira, né, que vem com esse lado de não ficção, e o único de ficção entre os top 5 tá o Dan Brown, O Segredo Final, que foi um lançamento aí depois de 8 anos sem publicar nada. E se a gente continua até o 10º lugar, por exemplo, só vai ter mais um também de ficção, o resto é tudo não ficção. E por que isso, né? Por que as pessoas estão deixando de ler a ficção? Não é um fenômeno novo, mas é um fenômeno que vem piorado. Se eu pego os anos passados, 2024, 2023, 2022, os números de ficção eram maiores nessa lista. Mas vem perdendo espaço porque as pessoas estão enxergando cada vez mais a ficção como perda de tempo. Né? Por que eu vou ler alguma coisa que é inventado se eu poderia ler um livro que vai me ensinar alguma coisa? Então, se eu vou perder tempo lendo, eu vou ler algo que eu vou conseguir aplicar no meu trabalho, que eu vou conseguir aplicar na minha relação com meu namorado, minha namorada, o que for. Tenho que ser produtivo. Exatamente, o tempo inteiro, é utilitário. É pegar o livro como um instrumento, uma ferramenta realmente para obter um conhecimento específico. Isso não é novo, porque já vem logo lá da adolescência. Na escola, a gente vê a literatura como uma forma de fazer uma prova, de responder uma questão, de ser aprovado. E a literatura como entretenimento, que é o que a ficção traz, ela acaba perdendo muito espaço, porque o livro fica com essa visão. Eu leio para obter um conhecimento específico. E o que a sociedade está querendo? Ela está querendo resolver todos os seus problemas. Então, eu quero resolver o meu problema financeiro, o meu problema no trabalho, o meu problema em relacionamento. E aí vem títulos com essa promessa mágica que vai resolver de forma milagrosa as suas questões mais difíceis e acabam sendo vendidas. Então, a lista de mais vendidas hoje em dia é um retrato de como a sociedade se comporta e de como a sociedade enxerga o entretenimento. Precisamos de fantasia, de ficção, precisamos disso na nossa cabeça para que nós possamos também ter esse tempo de refúgio, de oxigenação. Tem arte dos livros... você já citou, né? Já citei. Os livros mais vendidos. E aí eu trouxe... Vamos e uma coisa que é interessante a gente ter em mente é que eu trouxe aqui os 2 livros de ficção que estão na lista dos 10 mais vendidos. E assim, a gente aprende muito com a ficção. Isso tem que saber, as pessoas têm que ter isso em mente. É um aprendizado com entretenimento. Aqui eu trouxe o 10º lugar, que ficou com A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. É um clássico da nossa literatura, maravilhoso, que já foi adaptado para as telas. E o novo do Dan Brown, que ficou em 5º lugar. Eu vou te mostrar aqui Mostre. Vou te mostrar aqui uma coisinha interessante. Mentira. Eu fui lá encontrar Dan Brown no passado, em Praga, porque o livro dele novo se passa em Praga. E ele escreveu Bookster, great to meet you. Foi chique, né? Desculpa, querido. Foi chique, exatamente. Então, nas mãos do mestre desse suspense, e o livro vai continuar naquela fórmula que ele já traz com o detetive. Aproveitando a sua presença aqui, gente, eu também vou te perguntar sobre como a invasão dos Estados Unidos na Venezuela tem repercutido nas redes sociais, porque um monte de especialista começa a brotar. E é um assunto que gera muito sentimento. De que maneira você observa isso comportamentalmente? Elisa, isso é bem complicado. Não há dúvidas de que cada vez mais a política ela se torna um espetáculo nas redes, né? A gente acaba deixando de lado o assunto principal, o tema principal, para focar em temas acessórios. E o caso do Maduro, ele é muito claro sobre isso. Não estou falando para a gente não enxergar um meme, o humor, como um aspecto importante de uma forma de se comunicar mesmo. Mas não pode ter a relevância que está ganhando. Então, só para a gente ter uma ideia, o caso do Maduro, em poucas horas, essa necessidade que as redes sociais têm de ter que divulgar tudo de forma instantânea, fez com que as pessoas criassem
fake news. Então, imagens dele sendo preso totalmente falsas. E qual que é o problema? Elas ganharam milhões de visualizações em pouco tempo. Tem várias fotos dele sendo preso das mais diversas formas. E outro aspecto que também é interessante para a gente analisar. Em poucas horas, a roupa que ele estava vestindo esgotou. Aquele look que é da Nike. Um moletom? Um moletom esgotou na loja da Nike. Então as pessoas começaram a procurar, vários memes surgindo. E isso vai muito de encontro com a lógica das redes sociais. Por quê? Porque a rede social ela vai entregar o conteúdo que gera entretenimento, gera humor e que vai de encontro com a sua opinião. Então, esse lado de encontro com a sua opinião vai muito alimentar as fake news, porque eu quero consumir no que eu acredito. Então, se eu acredito em algo errado e tem aquele conteúdo, ele vai ficar me entregando ainda que seja falso. E do outro lado, esses aspectos de entretenimento que acabam ganhando um destaque maior. Então, é a roupa que ele usa, são outros detalhes, de que ele estava preso, a água que ele estava consumindo, qual que era a marca, de qual país. Exatamente. Que coisa. E aí, o aspecto principal, que é sério, que é político, que tem uma densidade maior, a rede social não dá o espaço para essa reflexão. Porque tem que ser tudo de forma imediata, tudo de forma muito rápida e a reflexão, o tempo para você realmente entender o que está acontecendo, acaba se perdendo. Então, no final das contas, a gente acaba ficando entretido, mas pouco informado. Pedro Pacífico, o nosso bookster, toda terça-feira, né? Exatamente. Terça-feira que vem já estou curiosa para saber quais são os livros. Vamos lá. Que você vai trazer aqui para a gente. Obrigada. Ao nosso bookster aqui no Leitura do Fato.